Alô, bom dia para você, bom sábado. Hoje é 6/12 de 2025. Estamos aí nesse nosso vídeo semanal com membros, porque estamos aqui com a Kátia me acompanhando e estamos aqui também com o Bruno e já já teremos a graciosa companhia também do Tiagão. A gente vai conversar porque hoje teremos uma novidade para vocês. Mais para o finalzinho, o Bruno e o Thiago vão contar para vocês uma surpresa, um negócio bacana, mais uma boa notícia para vocês aí, em meio a notícias ruins, sempre surgem notícias boas. Então, eu aproveito aqui, já que a gente já está nesse embalo. Catinha, faça as vezes aí, dá um oi para o pessoal. Você que agora tá mais metida, né? Só fazendo as suas lives pós-jogo aí e você teve a vitória. E quanto mais você falou que o São Paulo tava para, não, acho que Sul-Americana já estava bom para a gente, mais próximo da Libertadores a gente se aproxima. Então, você está dando a zica inversa. Aproveita e já dá uma brincada, porque hoje eu finalizei o vídeo até com uma brincadeira. Quem não assistiu, assista lá para depois ver. E a Catinha aí com a zica reversa dela está aproximando o São Paulo da Libertadores. Tudo bem, Catinha? Tudo bem, Bruno, Zanca, boa noite, né, pra gente, bom dia para quem for assistir esse vídeo, né, logo cedo, 5 horas da manhã, né, Zanca, que entra, normalmente 5, 6 horas da manhã. Normalmente eu boto 5 da manhã, porque já é 8 aqui em Portugal, né? Aí eu já. É... não é nem zica, né, o pessoal que me acompanha aí nos vídeos sabe o que eu penso a respeito, né, com relação ao time, mas parece que quanto mais a gente vem falando, né, da questão de ter ressalvas com relação à participação do São Paulo na Libertadores, mais próximo a gente vai ficando aí. Óbvio que ainda tem a última rodada, e não só a última rodada, mas também o que vai acontecer aí na Copa do Brasil, que realmente aí vai definir, vai selar o nosso destino, né? Então, por enquanto, a gente não tem ainda nada definido, tem um caminho, né? Um caminho ali sendo pavimentado. A gente vai falar mais com certeza aí no vídeo, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu torço pelo São Paulo, então assim, eu quero ver o São Paulo bem. Eu não jamais torceria, por exemplo, olha, eu quero que o São Paulo perca no domingo porque não quero que vá para a Libertadores de jeito nenhum, né? Nem para pré, no caso, né? Seria aí a potencial a chance aí, digamos assim. Eu jamais torceria, mas ainda temos aí tem muita coisa para acontecer até dia 21, né? 21 que é a final, né, da Copa do Brasil. E vamos ver o que nos reserva aí, mas Vamos torcer para que acabe antes, porque se der Cruzeiro e Fluminense, a gente não já precisa nem vai, já torcer vamos para saber campeão antes, nenhum. verdade, bem bom. Já vai direto. Vamos torcer para que o nosso presente de Natal, vamos chamar assim, chegue antes. Que Vou chamar melhor, aqui que venha o melhor. Desculpa te cortar, Zanca, só concluindo aqui que aconteça o Não, melhor. tranquilo. A gente vai ter tempo para poder abordar. É que o Thiago está chegando aqui. Antes do Bruno falar, já puxo aqui o Thiago. Fala, Thiagão, tudo bem? Puxando Oi, aí. gente, tudo bem? Tudo bom? Não, tudo bom, Caixa? Música, audiência. Beleza. Fala, Brunão. O Thiago também acabou entrando, então que bom. A gente ainda estava nas apresentações aqui. Manda bala, Bruno. Salve, Tudo em ordem? Como é que estão as coisas? Saudade aqui dos vídeos? pô, saudade, cara. Salve, salve, Zanca, salve, salve, Kátia, salve, salve, Tiagão, faz São Paulo Blog Show, né, comigo. E feliz de estar de volta aqui ao vídeo. A gente tá num hiato aí, depois a gente explica melhor lá pro final, né, Zanca? Mas, cara, legal, vamos trocar ideia aqui sobre o tricolor, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Estamos aqui à disposição para conversar sobre o que vem pela frente, o que está acontecendo e sobre nossa São Paulinidade. Boa. E o Thiagão, que estava em lua de mel, ainda está de lua de mel, Thiago? Ou já acabou a lua de mel? Agora é só paternidade. Agora só felicidade. Inclusive foi fruto do meu. Agora você Tá esperando ali o certo. João nascer ali também.
Mas o São Paulo. Tá bom, já sabe até o sexo, pô. Já tá sabendo até o sexo, então porque o negócio já tá engatado já. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre, como a gente sempre faz, vamos falar aqui sobre alguns assuntos para a galera que está assistindo a gente, e aí eu solto para vocês para a gente fazer os comentários. Mas a gente começou então o que eu já vinha aí alguns dias falando, acho que desde a sexta-feira após Fluminense, o São Paulo decidiu fazer a antecipação das mudanças, né, das suas modificações, vamos chamar assim, necessárias, até muito tardias, porque desde 2021, na verdade, que eu estou esperando algumas coisas nesse sentido, mas dessa vez, além de sair Belmonte, Nelson e Chapecó, a gente começou as demissões da Barra Funda dos profissionais, até sábado passado, no vídeo de sábado com a Kátia, eu estava falando lá que a gente ia demitir, já tinha pelo menos 10 nomes certos, hoje, pelo que eu já sei, esses 10 nomes já se foram, o São Paulo anunciou aí várias saídas entre várias áreas dentro do CT da Barra Funda, porque tem muitas profissões. Muita gente fala, mas demitiu até o cara o podólogo, mas demitiu também fisioterapeuta, demitiu preparadores físicos, tá demitindo uma galera, e a parte médica vai vir aí também na sequência. O São Paulo vai fazer várias mudanças, até porque o São Paulo ainda precisa dessa galera para os próximos jogos, para os próximos dias, então tem que esperar um pouquinho mais. E no questão de jogadores, na questão dos jogadores, a gente já tem aí um delineamento que começa a aparecer com relação a algumas saídas para a gente começar a ver depois sobre chegadas. Mas o Oscar teve hoje no CT, conversou com as pessoas. Até onde eu sei, o Oscar vai confirmar a aposentadoria. Claro que o cara pode, do dia para a noite, falar assim: desistir, quero tentar mais um pouco. Então, isso é uma coisa muito particular dele. Ele ainda não tem um anúncio oficial, mas semana que vem ele deve dar essa posição oficial, para quem está na expectativa. O Luiz Gustavo, me garantiram que o Luiz Gustavo não fica no São Paulo. Muita gente falou, mas depois da declaração é óbvio. Bom, me disseram que já desde antes, tanto que a questão do rejuvenescimento do time, a questão de contratar jogadores mais jovens, mais baratos, ela realmente seria, como até falei no texto, seria até hipócrita do São Paulo falar isso e depois manter o Luiz Gustavo. Não faz nem sentido. A gente tem o Rigoni também, que é outro que está aí na boca de ir embora. São Paulo está procurando, até botei na capa do vídeo, clube para o Patrick. Então, assim, a gente tem uma listinha grande de jogadores aí e tende a crescer. Já falei com vocês que tem vários jogadores com sondagem, Alisson, Luan, tem uma penca de jogador do São Paulo aí que não está garantido ainda a saída, mas está encaminhado porque o São Paulo já está fazendo aquele trabalho de bastidores para não desvalorizar o cara, para não gerar um litígio, mas ao mesmo tempo para dizer, olha, a gente não tem mais como manter um elenco gigante com jogadores que não vão render, ou jogadores que a gente não tem mais como ficar pagando e que não vão fazer. Acho que um desses casos é o próprio Luan, porque insiste muito em permanecer, mas a efetividade dele de aproveitamento é muito baixa, só para dar um dos exemplos que a gente tem. Então, assim, para a gente começar o nosso giro aqui, para ouvir um pouco a opinião de vocês, eu pergunto para você, Kátia, dos nomes que você já está ouvindo de saída, dos jogadores que que eu estou comentando, tem algum nome que até agora está te desagradando que está saindo, ou você acha que é isso mesmo o processo que o São Paulo tem que fazer de saída desses caras? Porque hoje já vi gente assim, como é que o São Paulo, porque a gente vai falar do Eric também, o Vitória também está querendo comprar o Eric. Aí eu perguntei lá para o São Paulo, falou assim, o Vitória até fez uma proposta aqui, mas a gente não gostou, e a única proposta que a gente aceitou do Vitória até agora é que eles vão pagar 1 milhão de multa para o cara jogar. Até agora, para quem está assistindo o vídeo, só isso que tem garantido, tá? O São Paulo vai negociar o Vitória, não sei o quê. Até agora, o São Paulo só aceitou o pagamento da multa. Então, assim, mas eu vi muita gente já reclamando. Como assim vai vender o Eric? Eu falei, mas peraí, o Eric era chamado de bagre até ontem aqui, agora os caras estão falando, traz o Eric de volta. O Eric seria incrível. Então, assim, é aquela história que a gente fica até. Às vezes eu fico chocado do tipo, o cara xinga o Eric num dia, no outro, o cara é solução do São Paulo para o ano que vem. Então, quero ouvir um pouco vocês aqui também. A Kátia vai falar, depois o Bruno e o Thiago também comentam. Dessa galera aí que eu comentei, ou do que vocês estão vendo a movimentação de saída do São Paulo. Tem algum que vocês estão discordando e que acham que deveria ficar? Começa por você, Catinho.
por enquanto, não, Zanca. Muito embora, por exemplo, o Luiz Gustavo, né? Que aí eu acho que é o que mais acaba gerando aí uma polêmica, porque acabam trazendo a questão sobre o que ele falou naquele jogo, fatídico jogo lá contra o Fluminense, né? Mas assim, já era meio favas contadas, né? Que ele sairia. Ele praticamente não jogou esse ano, né? Por conta de problemas de saúde e tal. Então, nos jogos que ele vem atuando agora, mais para o final né, dessa temporada, ele não tem ido mal. Mas a gente tem que ser coerente, né? Se você vai fazer uma renovação, um Rejuvenescimento. rejuvenescimento no time, não faz o menor sentido manter um cara de quase 40 anos, né? Não tem a menor coerência, né? Você manter um cara de quase 40 anos. Por mais líder que ele seja, por mais bom de grupo que ele seja, é totalmente incoerente. Eu acho que se fosse numa outra situação, num São Paulo, numa situação mais tranquila, né, não digo não endividado, mas com uma situação de financeira mais ajustada, né? Dívida é difícil um clube que não tenha, né? Até os maiores aí hoje do país, Palmeiras e Flamengo, também têm dívidas. Então, isso não entra nem na questão. A gente fala de situação financeira complicada, que é a situação atual do São Paulo. Até poderia, de repente, fazer alguma coisa, um contrato por produtividade, né? Principalmente respeitando a liderança dele, né? E que eu acho que faz muita falta, inclusive ao time. Né? A gente tem o Rafael de capitão, por exemplo, mas assim, ele, por mais que eu adore o Rafael, ele não é essa liderança, não é. Está muito distante, muito longe de ser essa liderança em campo, de se impor, de peitar juiz, sabe? Não faz isso. Ele é muito tranquilo, assim, até demais, né? Chega a ser passivo, né? É, Assim, passivo no jogo, né? Ele aceita muito, não é o cara que vai lá peitar muito, que o Luciano faz, que as pessoas até criticam às vezes, mas tem essa atitude, né, de se impor também, né? exatamente. Então, assim, muito. Eu sei, eu estava evitando usar a palavra, mas não tem outra. É isso mesmo, passivo demais, né? Muito pouco incisivo. Precisa ser mais incisivo quando você vai ali brigar pelos seus companheiros. Não digo nem brigar, mas assim se impor, né? Você precisa se impor e não é o caso do Rafael. Então, sendo coerente, num processo de rejuvenescimento do time, a gente precisa pensar que não tem como, né? Então, no mais, assim, hoje eu até comentei lá no grupo, né? Você tinha comentado que existem sondagens, né, em cima de Alisson, Maia, né? O Alisson, eu tenho um pouquinho de, assim, pezinho atrás. Não digo nem pé atrás, mas eu manteria o Alisson, sabe? Mas, obviamente, que esperando que ele viesse a jogar o que jogou em 2023, né? O ano passado ele praticamente não jogou, ele se lesionou e ficou quase o resto da temporada fora, esperando que ele jogasse o que jogou em 2023. Mas eu acho que ele ainda tem bastante o que aproveitar. Mas acho que é isso, Zanca. Não tem um cara que eu fale, meu Deus do céu, não mexam com ele. Mesmo o próprio Alisson. Eu tenho uma ressalva ali, mas se ele for que o São Paulo consiga trazer substitutos à altura e seguir. Eu acho que o projeto tem que ser ali, Crespo, Muricy, fazendo esse trabalho de trazer jogadores numa faixa etária mais baixa, né? Sei lá, de 24 a 30, 20, enfim, 26 a 30,
em condições saudáveis, fisicamente saudáveis, porque foi muito, a gente sofreu por conta aí com lesões, porque alguns jogadores traziam esse histórico, inclusive trazem esse histórico, né? Eles ainda são ativos do clube, então a gente não pode, ainda não dá para descartar ninguém ainda, porque isso de fato não aconteceu. Então, isso precisa ser bem planejado, tem que dar essa autonomia para eles, né? O respaldo para essas duas pessoas, para que eles consigam efetivamente montar um time combativo, eficiente, fisicamente saudável. Eu sei que outras coisas estão acontecendo, né, Zanca? Com relação à própria estrutura do São Paulo, né? Estrutura, departamento médico e tudo mais. Você até brincou aí, né, de mandar podólogo, brincando, né? De mandar podólogo embora, tal. Mas assim, essa mudança precisa acontecer. O alinhamento com o TecFut precisa acontecer, mas quando a gente fala de ativos, isso precisa ser feito de uma forma planejada, fria até, e pensando em um time competitivo dentro das nossas limitações financeiras, mas um time competitivo para o próximo ano. Eu não estou falando de título, eu estou falando de time competitivo, de você conseguir ter uma espinha dorsal, coisa que nós não conseguimos ter durante o ano de 2025. De nenhum, assim, o ano inteiro a gente não conseguiu ter essa estrutura, seja com o Zubeldia, seja com o Crespo pior ainda, né? O Zubeldia ainda, ele conseguiu ainda ter um pouco, né, do elenco ali com ele, mas a partir dali a coisa desandou, né, nessa questão física, e o Crespo em todos os jogos tinha o desafio de montar uma mísera equipe para poder seguir com os compromissos e que resultaram em eliminações, jogos horrorosos, vexatórios e tudo mais. E assim, ainda é inacreditável, mesmo no meio de tudo isso, estarmos em 8º lugar. Então, mas acho que é isso, Zanca. Fechando aqui o meu comentário, acho que é isso. Boa. Vamos lá, Brunão. E você? Algum absurdo no que está saindo? Tá faltando alguém? O que você está avaliando aí dessa fase preliminar? Até porque, gente, só para o pessoal também saber, o São Paulo está segurando muito dessa barca, vamos chamar assim, porque, obviamente, nós temos esse último jogo. Então, os caras tentam evitar, porque vocês já viram o que aconteceu com o Fluminense, tem todo um melindre, tem todo um cuidado. Então, os caras estão assim, bom, vamos segurar, acabou o jogo. Um abraço, acho que os próprios jogadores já vão começar mesmo que a sinalizar em discursos, aquele discursinho do tipo, fechamos o ano, aí você já vai começar a sentir até na fala dos jogadores um discurso meio que de despedida, porque a galera já sabe, o pessoal já tá meio que ali, você só não pode empurrar o cara para fora, porque senão ainda pode prejudicar mais ainda e a gente tem um resultado trágico de novo no domingo, tá? Só para quem tá perguntando, por que já não anuncia logo? Por isso. Mas vamos lá, Bruno, tua opinião aí desses nomes que estão surgindo e quem você acha que tá lá e que você não tá ouvindo falar e que de repente você fala, porra, tá faltando gente ainda. Zanca, é bom que você tocou nesse ponto. Eu acho que está faltando gente na barca mesmo. E eu seria radical nessa mudança. E eu acho que, assim, a gente tem que ter um parâmetro bem claro, até para o scout, para definir, porque a gente tem uma margem muito pequena se for contratar, né? Tem pouco dinheiro para investir, então tem que ser assertivo, né? É o que falam por aí. Quando você tem muito dinheiro, você pode errar, arriscar, porque o erro ele não vai sair tão caro. Quando você não tem dinheiro, quando ele erra, vai pesar, e ainda mais num ano super desafiador que será 2026, né? Vai ser um ano desafiador por todos os lados que a gente olha, né? Competições mais complexas, mais complicadas. O calendário, né? Começando já em janeiro, bem pesado. Se tiver a pré-Libertadores, pior ainda. Um ano de eleições, vai ser um pleito bem puxado, né? É o que se espera. Diferente, eu acho que das últimas 2 ou 3 eleições que até o
O Zanca pode até falar melhor sobre isso, mas eu acho que vai ser um pleito diferente do que a gente viu nas últimas, né? E então, o que eu faria? Lógico, a gente tem que pesar o que teria de multa de rescisão, mas colocaria para negociar praticamente todos os jogadores que a gente tem. Todos são negociáveis. Eu acho que até você falou isso hoje no vídeo. Todos estão na mesa para negociação. Se alguém vier com proposta, todos estão ali para serem negociados. Não Foi o tem que eu ouvi, nenhum complementando, é isso mesmo. O que eu ouvi foi isso. Não existe nenhum jogador negociável que eu falei assim, porra, não vai vender o Luca, hein? Ainda mandei assim, porra, não vai vender o Luca, hein? Deixa o Luca aí pelo menos mais um aninho. Aos caras, Anquieta, na boa, não tem nenhum jogador negociável, mas assim, foi seco, sabe? Do tipo, qualquer um pode sair, Caleri, porque antigamente, há um tempo atrás, era assim, o Caleri, a torcida vai reclamar. Não, dessa vez foi geral, assim, não tem jogador negociável. Eu acho que é hora para ter apego. Ainda mais tendo em vista o ano e a complexidade da coisa e a nossa necessidade de ser austero, se apegando isso, aquilo, a gente aí tem ao Lucas, ao Luiz Gustavo, ao que eles são, mas eu acho que essa nossa Caleri, tudo, se a gente vai partir. A gente ter ali no scout é olhar os números de cada jogador que tem no elenco, jogador que é alvo nosso. Pelo menos 50 jogos no ano é alvo nosso. Pode ficar. Porque a gente precisa de jogadores, por mais, são jogadores medianos, são jogadores que de repente não são aqueles que enchem tantos olhos, mas são jogadores que vão estar disponíveis. E a gente vai ter elenco, a gente vai pelo menos conseguir completar o banco. Foi algo que a gente não conseguiu essa temporada. Então a gente precisa desse volume e a gente precisa desses, bem entre aspas, dos peões da bola. Não dá para ficar contratando muito, com todo respeito à sua profissão, Zanca, mas não dá para contratar muito engenheiro, o cara que vai ali abrilhantar a coisa. Tem que ser o peão da bola, o cara que vai ali estar no dia a dia batendo ali o martelo, batendo a enxada ali. Tem que ser esse perfil. É isso, é cara que entregue pelo menos 50 jogos no ano. Esse tem que ser o perfil do nosso elenco. E aí, cara, é isso. O Caleri eu acho que pode estar nessa barca. Cara, o Lucas pode estar nessa barca. Isso, para mim, não é ano para a gente se apegar. Tudo bem. Para você, Tiagão, você concorda aí com a Kátia, com o Bruno? Bota todo mundo para fora, não importa. Chegou proposta, um abraço, manda o cheque, faz o Pix. É por aí mesmo? Ou tem algum jogador que você fala, porra, não dá para desfazer, tem cara aqui que é foda, manda 70%, mas tem uns 2 ou 3 aqui que precisa ser espinha dorsal. Como é que você enxerga? Zanca, eu vou numa opinião um pouquinho diferente, viu? Porque a temporada começa muito cedo no ano que vem e eu acho que é um risco muito grande a gente fazer uma alteração tão gigantesca no elenco, sendo que a gente já começa o Campeonato Paulista jogando com o Mirassol fora de casa e a gente tem todos os clássicos e toda a dificuldade que nós sabemos. E os adversários estão doidos para falarem que o São Paulo caiu no Paulista se acontecer, caso aconteça que não vai, no ano que vem. Então, assim, cara, eu acho que seria uma vergonha imensa para a nossa instituição chegar num ponto. E eu não correria esse risco. Eu acho que, assim, esse ano de 2025, a gente não fez o que deveria ter sido feito, que é trabalhar com a base no Campeonato Paulista, né? Você dar minutagem para a molecada, você ganhar um corpo, porque por mais que as vendas tenham sido feitas, mas se a gente tivesse trabalhado melhor a base no começo do ano, a gente teria mais opções, pelo menos opções mais maduras, né, nos campeonatos que seguiram ali, principalmente quando a gente precisou no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então, eu deixaria alguns pilares desses que vocês comentaram. O Luiz Gustavo, né, ele sinaliza que ele quer jogar a temporada ali do ano que vem, mas não sabemos ali se vai jogar no São Paulo ou em outro clube. Eu acho que negociando o salário com ele, talvez ele seja um pilar e uma peça importante, principalmente animicamente ali para o elenco, a questão de vestiário, eu acho que ele tem a agregar, nem que seja 6 meses, faz ali pelo menos um contrato até a Copa do Mundo com ele e vendo o que vai dar. E os demais, Oscar, assim, não vai ter condições, então
é um alívio também para a Folha, né, se ele decidir parar para nós e para compensar ali com contratações pontuais. E aí eu conecto um pouquinho com o que o Bruno falou, de sim, buscar talvez numa Série B, buscar um jogador um pouco mais físico, um pouco mais esforçado. A gente viu que com elencos com uma qualidade, não vou falar qualidade, mas com um know-how tão grande ali de grande jogador, mas com uma parte física muito aprimorada, o quanto que a gente consegue ganhar. O Mirassol é um exemplo desse, o Red Bull Bragantino durante várias temporadas trouxe um futebol assim, o Fortaleza, quando ali começou ali com o Rogério Ceni e depois com o Vojvoda, foram times físicos. Então sim, buscar esse perfil de jogador, mas eu acho que essa transição ela não pode, cara, não pode ser tão impactante. Eu acho que ela tem que ser gradual porque a gente não pode correr risco. Mas você não acha que a gente... Desculpa, mas você não acha que a gente corre risco com o que a gente tem hoje, Thiagão? De ter um começo de ano aí meio complexo, cara, complicado? Mas se tendo pouco jogador a gente corre risco, qual a segurança que a gente vai ter um elenco para jogar no começo de janeiro com as contratações e assim, jogar a molecada, 100% da molecada ali, o sub-20 para jogar o Paulista, eu não sei se é o ideal, acho que tem que ter essa mescla, e a gente não sabe também dos jogadores que estão machucados, quem que vai voltar bem para o ano que vem. A gente não sabe se o Caleri vai voltar em janeiro na melhor forma para começar um campeonato, se o Wendel com aquela facete plantar, ou se qualquer outro jogador que está há muito tempo no DM vai conseguir lá no começo de janeiro, que agora, gente, é mês que vem. Assim, se estivesse enrolando os campeonatos ali, a gente ia falar, é uma lesão de 4 semanas. O cara ainda precisa se recondicionar, tem todo o processo. Eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos os saudáveis, a gente viu que o Luiz Gustavo foi um jogador que jogou 90 minutos no último jogo, pelo menos ele tá, né, com vigor, ele começou tardiamente a temporada. Eu renovaria com ele, né, acho que assim, se ele for para fora, ele não vai conseguir ganhar o salário que ele ganha de São Paulo, com 38 anos. Então assim, cara, negocia com ele, fala, ó, já que nesse período você não jogou, vamos tentar fazer um bem bolado ali, 6 meses, para você fazer essa transição. Isso é importante para o elenco. Então, assim, seria nesse ponto, tá? Se a gente der all win com o elenco, eu acho que a gente vai, não sei, é uma aposta muito grande, talvez eu não faria. Pode ser que seja a aposta certa, o Santos fez isso em 2002 e deu certo, mas eu não sei, cara, sinceramente. Beleza. Vamos lá. Só aproveitando aqui que a gente fechou o primeiro bloco, vou fazer que nem propaganda mesmo de TV. Aproveitando aqui, para vocês que é novidade, vocês estão aí, a gente começou essa semana, já falando, tá aqui do lado, a 7K me procurou, tá aí patrocinando o canal. É uma casa de apostas, e sempre aviso o pessoal, lembrem-se, aposta, e isso é combinado, inclusive, com eles, de falar sempre, é entretenimento. Ninguém vai ficar rico com aposta, ninguém vai usar dinheiro de pagar conta de casa, escola da filha, dinheiro importante para fazer isso. Tem patrocínio nos clubes, patrocínio no próprio São Paulo, as empresas todas. É uma casa que aposta no nosso canal aqui, como aposta em vários outros. Aproveitem, conheçam, brinquem. Tá aí o QR Code, o link na descrição do vídeo. Conheçam, participem. O Hulk, inclusive, é embaixador aqui da marca. O André Rene, da TNT, patrocina a Federação Paulista do nosso Paulistão. Então, a casa é regulamentada, conhecida, segura e tem tudo certo. Agora, o autocontrole e o que você faz é responsabilidade sua, então seja responsável na hora de brincar. Tá aí os grupos da Copa sorteados, você vai ter muita coisa para brincar. Então aproveita, faz com tranquilidade, inclusive nessa última rodada do Brasileirão, sempre com muita responsabilidade. Então vamos lá, falando aqui agora na volta das coisas, só para aproveitar e dar para o Thiago a notícia, o Luiz Gustavo, assim, zero flexibilidade para qualquer tipo de negociação com relação a qualquer questão de salário. Então, assim, o Luiz Gustavo, a informação que eu tenho é que está fora do São Paulo e além dele, uma leva de jogadores, como eu falei, por exemplo, o Patrick. O São Paulo não vai chegar para lá, dispensei o Patrick porque ele tem contrato. Mas o que eu já soube é que o São Paulo está buscando o clube para o Patrick. O Luan recebeu sondagens e consultas. O próprio Crespo vai chegar no cara e falar: ó, o Crespo te deu uma moral esse ano, te ajudou, você se reergueu, mas irmão, você tem proposta fora, você não está nos planos,
segue teu caminho, é melhor para você, melhor para o São Paulo, é melhor para todo mundo do que protelar, insistir, ficar treinando separado. É aquela história que a gente fala. O próprio Alisson é um jogador que para o Crespo ele não tem tanta relevância como já teve para outros técnicos. É hora da gente fazer o que vocês estão falando. Eu também acho que é isso, acho que se você quer cortar, você tem que cortar na carne. Não adianta você querer cortar superficialmente, que isso aí já foi feito esse ano e não adiantou bosta nenhuma. Essa que é a grande verdade, não tem outro jeito, a gente só enxugou gelo e a gente ficou sofrendo e para conseguir compensar, tivemos que fazer várias vendas de meninos e não dá mais, né? A gente até tem uma safra nova de garotos aí, a gente não pode pegar a safra nova de meninos e rasgar no meio e perder mais um ano aí jogando fora essa leva da pior forma possível. E aí tem também a notícia que saiu hoje, que a gente já tinha fomentado em outros vídeos aqui abordado, que é sobre o São Paulo fechar o acordo com a Vitória Cup. Aí muita gente diz, pô, o que é Vitória Cup? Fudeu, já só começa dia 11 o campeonato, como é que vai fazer essa brincadeira? Pessoal, calma lá, a Vitória Cup tem em janeiro e tem no meio do ano, quando tiver Copa. E a Vitória Cup, ao contrário do que o pessoal acha que é um super torneio, tem que fazer viagens, a Vitória Cup vai acontecer no Mineirão, no Maracanã e no Morumbi. Então, assim, o São Paulo provavelmente vai fazer 1 ou 2 amistosos, pode ser que seja um triangular, alguma coisa assim, e eles fazem, para cada jogo, eles fazem ali, tipo, quase como se tivesse um troféuzinho, fazer até uma brincadeira ali com as coisas, para dar uma motivada, para encher o estádio, muito provavelmente possa vir um time do exterior para enfrentar o São Paulo, que é um time que tem marca e mídia internacional, então pode ser acontecer um monte de coisa. Já, pelo que já me disseram, o próprio Vídeo Real já está confirmado que fará um tour aqui pelo Brasil. Eu não estou dizendo que vai jogar contra o São Paulo, mas pode ser um dos postulantes, pode ser um time argentino, pode ser um News Old Boys para reeditar uma final de 94, uma brincadeira assim, que é aquele negócio só para poder dar uma entretida no meio do ano com relação à Copa do Mundo, e a marca vai, inclusive, estampar aí o uniforme do São Paulo para continuidade de 2026. Como vocês viram, também tem o caso do Oscar, que a gente já deu uma comentada. E falando um pouquinho especificamente agora sobre o jogo do Vitória, o São Paulo tem confirmado a ausência de Alan Franco, não joga. É mais uma baixa aí que o São Paulo tem. Em compensação, o Luciano treinou hoje, se sentiu melhor, né? Não foi um treino à vera, foi uma atividade que ele fez, ele não sentiu dores, se sentiu mais confortável e é provável que o Luciano viaje com o grupo para esse jogo em Salvador. Isso para mim tem um significado muito grande, contando para vocês da minha parte e do que eu sinto. O Luciano não ter ido para o jogo contra o Fluminense é uma das razões de ter dado o que deu, porque a gente fala muito do Luciano, o Luciano é muito controverso, mas o Luciano não aceita perder em nada. Então o Luciano, ele bem ou mal, ele é aquele cara chato, ele enche o saco, parece até às vezes que ele não é um cara de grupo e tudo. Ele é às vezes meio egoísta, mas o Luciano para o São Paulo hoje é um cara fundamental. E isso eu comecei a ouvir nos últimos dias, porque o fato do Luciano não estar com o grupo enfraquece mentalmente todo o grupo, todo o elenco. A gente fala, pô, mas o Lucas, o Luiz Gustavo, esses caras somam, esses caras todos. Mas, cara, o cara tem que ser chato, o cara tem que ser insuportável. O Rafinha também era chamado de insuportável. Então, a gente precisa ter um cara desse no grupo, e o Luciano hoje talvez seja a única estrela que brilha ali nesse sentido de inconformismo, de derrota, de não aceitar o que está acontecendo. Por mais que o Luciano deixe a gente na mão, perdeu gols na Libertadores, fazer essas coisas todas, e eu já estava assim, o Luciano é um também que, sei lá, de repente mete o pé, vai embora. Beleza, mas a gente precisa trazer mais Lucianos com esse perfil para o grupo do São Paulo, de inconformismo de derrota. E não digo assim, o cara gosta de perder, e antigamente, como a gente tinha uma galera que, tipo, perdia o jogo e saía dando risada. Não estou dizendo que o grupo do São Paulo é assim, mas estou dizendo que o cara precisa ter aquele espírito de não aceito nem fudendo que eu vou perder. E é esse o negócio. Não adianta depois ficar triste com a cabeça baixa. A lágrima não pode correr para você tentar resgatar a lágrima caída já. Você tem que tentar antes do negócio acontecer. E o Luciano é um desses caras. Então, para mim, o Luciano ir para Salvador é um símbolo de que realmente parece que o grupo pode ter até um up. E isso eu ouvi muito nos últimos dias. E é legal que a gente discute, porque a gente vê quem é que está assumindo o papel de vamos lá, vamos fazer a camisa do São Paulo ser respeitada aqui, mais do que caras como o Luiz Gustavo, tá? Então, assim,
É legal até ouvir esse tipo de coisa e compartilhar isso, porque é um bastidor diferente do que a gente escuta, porque todo mundo sabe que o Lucas ama o São Paulo, mas o Lucas, ele não olha para o lado, o cara, ele não puxa a energia, a vibração dos caras, o Luciano puxa. Então, acho que é interessante, eu até fiquei mexido com essa coisa do Luciano, porque eu era um dos que falava assim, não, o Luciano de repente tem que sair, beleza, a gente pode trocar ele, mas se for trocar ele, tem que trazer gente do perfil dele e com a mesma característica, e isso mostra uma coisa interessante. O São Paulo está se ligando nos detalhes, que era uma coisa que o São Paulo não fazia. Acho que os meninos até estavam comigo na live até do Arnaldo, né? O Arnaldo é um que usa muito essa frase, né? O São Paulo tem que se apegar nos detalhes, e achei até coincidente porque essa semana os caras me falaram que a gente vai ter que ir no detalhe, senão a gente não vai conseguir evoluir para esse ano de 2026. E, gente, vai ter muita notícia ainda de gente chegando, gente saindo. E como o Thiago falou, dia 11 está aí. Cada dia vai falar assim, mas tem Natal, tem Ano Novo, mas depois da hora que você fez assim, ó, num estalar de dedos, os caras já estão lá fazendo o primeiro dia de treino e já tem estreia em Mirassol. E aí, amigo, já era. Aí não volta mais, porque o calendário vai ser insano por causa da Copa do Mundo. Então... Ô Zanca, uma coisa rapidinho, qual que é a programação de treino em 2026? Porque é um prazo muito curto para você preparar um time volta ali dia com 4, aí eles tiram, até o pessoal comentou na minha live essa semana, Zanqueta, não dá para quebrar as férias, mas vai ter que ser, porque eles vão sair de férias dia 7, e aí eles meio que voltam já no dia 3, dia 4, estão até negociando lá para ver o que vai fazer, e aí quando voltarem, é uma preparação muito curta, porque não adianta, você também tem que dar férias para os caras. Legalmente você tem que dar férias. Não adianta você falar para o cara, ó, dia 31 você não come aí nem a. Você não come nem a ceia aí e aparece aqui no CT no dia 1º de manhã e toma um café aqui com a gente. Não vai rolar isso aí, não vai funcionar. Isso só funciona na Inglaterra, que os caras já têm as datas específicas. O cara come o peru de Natal, no outro dia já está jogando na Premier League. Aqui já é uma tradição, inclusive. No Brasil não tem isso, a gente não adianta ter essa expectativa. Você tem que dar pelo menos um mínimo de férias. O cara vai lá dia 1º, relaxou, dia 2 o cara já começa a arrumar as coisas dele, dia 3, dia 4 já tem que ir pro CT treinar. E é apertado, mas vai ser apertado pra gente também, porque o Mirassol a gente falou, mas o Mirassol também, além de estar fazendo uma reformulação, o Mirassol também agora vai viver lampejos de time grande, porque ele vai passar a ter calendário de Libertadores, calendário de Paulista. Quando entrar no Paulista não dá mais para entrar do tipo, qualquer coisa tá bom. Então, assim, tem outras modificações. Então, a gente vai ter bastante tempo para falar de calendário e ajuste. O São Paulo está com esse cronograma, mas é enxutíssimo. A gente está falando de uma semana de preparação, gente. É uma loucura. E aí, o São Paulo está tentando negociar com os jogadores como é que vai fazer isso, e aí o pessoal folga o restante dos dias no meio do ano, quando tiver Copa. E aí o São Paulo, de repente, volta à preparação no meio do ano, começa a fazer aquele recondicionamento, e aí, em vez de fazer aqueles famosos jogos treino, entra aí nessa leva da Vitória Cup, e aí faz aí um amistoso ou dois, só para dar aquela voltada, enche o estádio, bota a gente no Morumbi, dá uma brincada, a Copa do Mundo acaba e a gente retorna para os campeonatos à vera no final das contas. Mas o ano de 2026, gente, vai ser insano. E é o que vocês falaram, se tiver pré-Libertadores, então, prepara o coração, porque o São Paulino aí vai viver momentos de loucura em 2026, porque a gente não sabe o que a gente vai ter ainda, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Os caras estão animados, estão me falando, a gente está acreditando no que a gente está fazendo aqui. Então vamos ver a saída do Belmonte com as coisas todas. Muricy está mais envolvido, a característica dos jogadores é mais a lá Crespo e Muricy. Então vamos ver agora se realmente essa mudança de perfil, filosofia. Daqui a pouco a gente vai ter 11 tapas em campo, o pessoal vai estar aí surtado em casa assistindo televisão, assistindo o jogo de São Paulo com 11 tapas em campo, né? Mas enfim. Vou voltando com o Thiago, para depois a gente fazer aqui nessa volta. E até aproveitando para te perguntar, Thiago, esses torneios tipo Vitória Cup, essa coisa de calendário toda, você está preocupado, mas muito preocupado com coisa da formatação do time, ou porque esse calendário te deixa tenso com relação ao que a gente já teve até de 2025 de São Paulo? Com o elenco curto que a gente teve nesse ano, preocupa, né, Zanca? Mas, se eu não me engano, esse campeonato aí, ele é pós-Copa do Mundo, é em julho, né? Na parte que o São Paulo vai jogar, ou ele vai no meio da Copa? Como que é a formatação dele? Cara, é do meio pro final da Copa, e aí joga 2 amigáveis, ou seja, o time volta, né?
faz aquela preparação física, faz aquela coisa toda de recondicionamento, e aí, em vez dos caras fazer aqueles jogos treinos de CT, aí faz aqueles amistosozinhos, mequetrefe que normalmente faz, né? O São Paulo, nos últimos anos, acho que na época do Ceni, a gente jogou com o Curitiba, a gente chegou a fazer umas coisas assim, até no CT. Aquela coisa que o pessoal não dá muito valor, né? Mas daí tem muito time brasileiro aderindo, né? Porque, além de tudo, é uma grana, né? Que acaba entrando. E no caso do São Paulo é bom porque é dentro do Morumbi, inclusive, que a gente jogaria. Então, eu acho que aí é positivo, né, Zanca? Porque, de fato, se a gente parar para pensar, talvez seja no meio do ano que a gente vai fazer uma pré-temporada decente, com os amistosos e com os jogos, e um recondicionamento, talvez, do time para as fases finais ali do campeonato. E até, né, pensando ali que as contratações, né, eu sei que o clube está se movimentando, mas a gente não sabe se vai chegar a tempo de a gente conseguir colocar todo mundo para jogo em janeiro. Então vai ali no primeiro semestre, a gente sempre sabe que alguma coisa acaba pingando, alguma oportunidade de mercado, e eu acho que talvez ali seja nesse momento do meio do ano que seja o preparo de fato desse time para a guerra, né? Porque a gente sabe que no segundo semestre, geralmente, todo mundo ali não quer perder, né? Assim, todos os jogos a galera não vai querer perder, mas vai chegando no final do campeonato, né? Com os objetivos e as estratégias ali de não cair, de classificar, enfim, os mata-matas afunilando. Eu acho que sim, é importante. Eu acho que vai ser a nossa, de fato, pré-temporada do ano. Boa. Para você, Bruno, como é que você está vendo aí esse novo calendário, essas mudanças, esses ajustes, adaptações? Tá te deixando com frio na barriga ou você tá falando assim, porra, que bom que vai ter um milhão de jogos, você quer pré-Libertadores mesmo, que se foda, bota jogo pra caralho em cima do outro, porque no final das contas é essa loucura, né, de coisa. Eu vejo uma galera tô falando, vocês estão rindo, mas eu tô falando sério, eu vejo a galera que se divide. Eu tô louco para ver o São Paulo jogar uma pré, mas eu morro de medo, cara, de verdade, porque eu não sei que time a gente vai ter para jogar o primeiro jogo da pré. Se você cai na pré, você vai ser eliminado, às vezes você compromete o ano inteiro, porque nem Sul-Americana você pega. Se você ainda passa para segundo playoff, você ainda fala, porra, se eu eliminado agora, eu vou para a Sula. Então, assim, menos mal, ganhei um dinheiro aqui na pré-Libertadores, passei uma vergonha, vou ser zoado aqui pelos rivais, mas, cara, eu tenho uma Sul-Americana para jogar ainda. Agora, quando você cai na primeira, aí, amigo, aí é caos total e você fica sem nada. Aí não adianta. Aí tem gente que fala assim, não, assim é bom porque só foca no brasileiro. Eu acho que isso é um downgrade muito ruim, psicológico, inclusive. Como é que você vê isso aí também, Bruno? Bom, só para... A gente não combinou isso, mas só para me manter discordando do Thiago, a gente não está querendo causar nenhuma intriga aí, não, tá? Mas Thiagão, eu acho que a guerra, na verdade, o ambiente de guerra, ele começa já desde o começo do ano. A gente não tem que pensar que a coisa vai apertar para o segundo semestre. Esse ano é diferente de tudo, né? O brasileiro já começa, as primeiras rodadas já são em janeiro, então, quer dizer, e a gente sabe que nesse formato de pontos corridos, a primeira rodada ela vai valer tanto quanto a última, né? Então, perdeu o ponto que não, a gente perdeu o ponto contra o Sport no primeiro jogo esse ano, tá fazendo uma falta do cacete para agora. Tá porque se fosse aqueles 2 pontos que faltaram contra o Sport, a gente já estava na 8ª posição e já poderia dar férias para boa parte dos jogadores e ir no sub-20, por exemplo, contra o Vitória, lá na Bahia, no domingo. Então, a gente tem que ter em mente que esse ano ele é diferente de tudo que a gente vivenciou. A coisa já... E também, Paulista, você falou da estreia contra o Mirassol, se a gente já começa levando traulitada no começo do Campeonato Paulista, não tem tempo para recuperar. Perdeu 2, 3 jogos seguidos no começo do Paulista, meu, um abraço. Primeiro, não vai classificar, e segundo, já começa a arriscar para rebaixamento, porque essa tabela é traiçoeira. Né? A gente vai pegar, os times grandes vão pegar uma tabela difícil, o São Paulo, ao meu ver, vai pegar a tabela mais difícil, acho que dos jogos fora de casa só vai ter um contra o Mirassol, que vai ter torcida, os outros todos sem torcida fora de casa. Então, a gente vai ter praticamente os jogos do Morumbi para a gente se apegar e vencer. E assim, eu sei que eu estou trazendo uma série de assuntos aqui, Zanca, mas é que eu tenho a minha listinha aqui de pitacos para dar e eu acho que fazem sentido no fim das contas, né? E a gente já tem, pelo acordo com a Live Nation, a gente já vai perder o Morumbi por algum tempo ali para o ACDC, por exemplo.
Isso pode comprometer o Paulista. Eu não casei ali com as rodadas se a gente vai perder jogo em casa no Paulista por causa dos shows do ICDC. E a pré-Libertadores, se a gente tiver, vai ter que adequar ali, de repente perder parte do estádio para jogar. Enfim, a gente já vai ter esse problema em vista, né? Então, eu acho que a guerra ela já começa lá no começo do ano. Só para trazer E aí, sobre o estar na pré-Libertadores, André, eu sou a favor por alguns motivos. Primeiro, concordo muito com o que a Kátia trouxe no começo, de que a gente torce para o São Paulo ganhar, sempre. E se eu torço para o São Paulo ganhar sempre, ele vai ganhar e vai estar na pré-Libertadores. Fato. Segundo, porque o São Paulo tem que estar na Libertadores. Seja pré-Libertadores, seja fase de grupos, o São Paulo tem que estar na Libertadores. Não dá para a gente cogitar um ano e planejar, não, eu prefiro que esteja na Sul-Americana. Cara, por pior que seja o cenário, o São Paulo ele tem que estar na Libertadores. Envolve um ganho maior de renda, dinheiro a mais que entra de uma competição para outra, para a reputação do clube é mais positivo, por mais que seja pré-Libertadores. Para atrair jogadores também é um peso diferente, né? Você ter um ano planejado, a gente está na pré-Libertadores, mas é uma chance grande, por exemplo, de estar na Libertadores, na fase de grupos. É diferente de você já estar, não tem Libertadores esse ano, é só Sul-Americana, a pegada é outra, né? Até para negociar com o jogador, considerando sempre que a gente tem pouco poder de negociação financeiro. Então, é isso. O São Paulo ele tem que estar na Libertadores. E esse ano, por exemplo, né, eu acho que foi o Arnaldo que eu vi falando, esse ano a gente com o elenco, com as limitações que tivemos, a gente estava invicto na Libertadores até o jogo contra a LDU. Então, tivemos a segunda melhor campanha da Libertadores esse ano, com o elenco que a gente tinha limitado, esse elenco desse ano, né, já com algumas baixas no meio do processo. A gente chegou com a segunda melhor campanha e foi só perder lá da LDU nas quartas de final. Então, fizemos uma campanha consideravelmente boa até ali. Enfim, eu acho que dá para a gente levar, a gente precisa reforçar, como eu disse, a gente precisa de um elenco de jogadores que entreguem 50 jogos no ano. E esse é o do Luciano. Eu vi até os jogos do Luciano, que eu falei, né? Espera aí que você robotizou, Thiago. Ô, Bruno, você dá uma robotizada aqui na tua conexão, robotizou. Você dá uma travadaça aqui na... Não, a gente não deixou de te ouvir em momento nenhum, mas a tua voz ficou robotizada, quase que você tivesse um ciborgue no seu lugar aí falando, fazendo as coisas. Fala de novo, tenta de novo aí para ver se dá uma estabilizada. Melhorou de novo, melhorou. É isso. Mas o que eu estava falando era isso, o Lúcio jogos no ano. Então é um cara que eu sou a favor de manter para o ano que vem, por exemplo. Você entende? É essa régua. É quem consegue entregar um ano perene, que não perca tantos jogos. Então, eu sou a favor, por exemplo, do Luciano continuar para o ano que vem. Eu não sou a favor de todo mundo sair, liquida todo mundo e acabou o time. Não é isso. Mas é passar essa régua. Quem está entregando acima de 50 jogos? Tranquilo. Se puder manter no elenco, mantém, para a gente ter como essa espinha dorsal que você falou. Acho que é isso. E só sobre um último ponto, você falou da liderança do Luciano, eu tenho muito em mente, lembrando o jogo contra o Palmeiras, ele estava em campo, mas ele já estava amarelado, se não me engano. E estava muito marcado pelo juiz, então ele não poderia também bater tanto de frente. Isso faltou mais para o final do jogo ali, nos momentos mais críticos, faltou ter alguém batendo ali de frente com o juiz, e até, sei lá, às vezes saindo do campo, causando um quiprocó ali mesmo, naquele jogo contra o Palmeiras, tão bizarra que foi a situação. E o Luciano já estava ali marcado, estava com amarelo, e não pôde ser o Luciano exatamente como ele sempre é. Mas é isso.
Ô, Brunão, Zanca, só fazer uma observação. Talvez você não tenha discordado tanto, porque a questão da Vitória Cup, até que eu comentei que faz sentido para participar, enfim, é como se fosse um repreparo para um segundo semestre que vem, que a gente não vai ter esse período muito bem azeitado no começo do ano. Mas sabemos sim que tem essa guerra de fato, né? Acho que essa guerra começa bem cedo, inclusive a gente até comentou ali sobre o Paulista, que a gente não pode vacilar, que até corre um risco de rebaixamento. Então acho que é bem isso, assim, a gente tem que disputar tudo, tem que ganhar tudo, cara, e vamos do jeito que a gente foi em 25 e vai para 26, tenta ali colocar mais molecada, tenta fazer ali uma contratação pontual ou outra. Mas é mais nesse sentido, tá? Se der para a gente participar e ter um tempo de preparo legal na Copa do Mundo com esse torneio, com um nível de qualidade melhor do que a gente geralmente enfrenta ali um São Bernardo no CT da Barra Funda, um Nacional da Barra Funda ali em amistosos, cara, vamos pegar um time bacana ali, vamos ver como que tá, né, o preparo ali para o segundo semestre. Então, você não discordou tanto não, cara, foi seguir em linha. Boa. Bom, depois do debate aí entre o nosso ciborgue, Bruno e o Thiago aí, vamos para a Catinha para ela fechar, que os meninos vão dar uma notícia para vocês aqui, para a gente deixar eles falarem aqui no finalzinho. E você, Catinha, a gente já sabe que você está aí no receio da pré, que a gente tem essa preocupação toda, mas o destino quis que a gente chegasse nessa última rodada com a maior parte das chances de classificar para essa pré-Libertadores e termos essa nova oportunidade nesse início de ano e 2026 não ser tão xoxo como parecia que ia ser. O que você fala para a gente aí da tua impressão ou da tua projeção para o que a gente pode ter aí nesse comecinho? Tudo no São Paulo é surreal, né? Principalmente falando aí desses últimos anos, assim, algumas coisas, o improvável, o imponderável, ele acaba sempre atuando, seja para o bom, seja para o ruim, assim. Pensar que no pior ano futebolístico é o pior ano, assim. A gente teve anos muito ruins, perto de cair e tudo mais, mas assim, pela quantidade de coisa que aconteceu nesse ano, lesões, tudo, né? A política efervescente do São Paulo, a gente está no 8º lugar, é um negócio assim surreal, sabe? Coisa só para São Paulo mesmo, só São Paulo explica, né? E Deus consegue explicar essa situação. Eu já falei muitas vezes em pós-jogo, eu realmente tenho um receio de ver o São Paulo disputando uma pré-Libertadores. E eu já expliquei até, assim, eu nem vou ficar me alongando muito, mas basicamente irmos para uma pré-Libertadores com esse tempo que a gente vai ter minúsculo de preparação, da própria criação desse novo elenco, digamos assim, e aí a gente ir lá em fevereiro jogar, né? Os jogos devem ser em fevereiro, né? De pré-Libertadores. Não sei se você tem as datas aí. Se tem as datas, é fevereiro. E aí a gente toma uma piabada, e isso meio que resumiu um pouco o nosso ano, sabe, Zanca? Então, resumir assim, na questão de astral, de ânimo dos jogadores, sabe, misturado com a política do São Paulo que vai efervescer o ano que vem por conta de eleição, é uma mistura que não me agrada, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, né? Conjunções adversativas, advérbios e afins, eu, obviamente, como eu falei, eu não vou torcer contra, de jeito nenhum. Eu vou torcer para o São Paulo vencer domingo, né? Ou, no mínimo, empatar. Acho que o empate, né, já dá para a gente aí a classificação, sem depender de ninguém. Vai ser um jogo duríssimo, né? Para Vitória, inclusive, pagando para ter o Eric. Não que eu acho que o Eric vai fazer tanta diferença assim, mas eles acham que vai fazer. Então, e aquele negócio, né? Não dá para desdenhar no momento, a gente não está em
em condição de desdenhar de ninguém. Então, assim, vou torcer, mesmo com as minhas ressalvas, como eu coloquei aqui, e seja o que Deus quiser, Zanca. Vamos ver o que vai ficar definido aí, o São Paulo que faça a sua parte amanhã, e vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, nesse calendário aí bem recheado de competições, com parada de Copa e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer. Tô curiosa, apreensiva, é um mix de coisas e sentimentos aí, viu, Zanca? Tô bem... não sei definir exatamente o meu sentimento, é um mix de coisas. Tá bom. Sabe o que vai acontecer no ano que vem também? O Bruno vai te contar agora. Então deixa eu botar aqui o negócio para vocês, para você e para todo mundo que está assistindo aí, ó. Vou botar aqui maior aqui, vou deixar a gente pequenininho, ó. Vamos ver, ó. Ô, louco, olha lá que chique. Aí, ó. Agora o espaço é seu, Bruno. Você e o Thiagão aí e o Rafa também, né? Não tá aí com a gente também, mas tá sempre com a galera aí. Contem o que vai acontecer no ano que vem para a Kátia, que estava apreensiva. Vocês estão me ouvindo agora bem? Tá tranquilo? Sim. Estamos te ouvindo ótimo. Zanca, obrigado pela moral aí, cara. Bom, primeiro eu tenho que prestar todo o agradecimento, toda a gratidão a você, a Kátia. Lembro da Kátia me convidando para fazer os pós-jogos, minha primeira experiência aí no vídeo aqui no canal do Blog do São Paulo, e depois a gente foi empreender aí no pré-jogo, depois a gente trouxe o São Paulo Blog Show. Não sei se o pessoal sentiu alguma falta, percebeu, mas o São Paulo Blog Show estava meio parado nas últimas semanas, por esse motivo que vocês estão vendo na tela. É o Papo em Três Cores, é o canal novo que está chegando aí sobre o tricolor. A gente não tem a pretensão de concorrer exatamente com o Zanqueta, porque a gente não vai trazer notícias em primeira mão, não é essa a nossa pretensão, mas a nossa pretensão é trazer um canal com as entrevistas que a gente já vinha fazendo no Blog Show, as lives com entrevista, lives com resenha entre eu, o Thiago, o Rafa, outros participantes que vão estar aqui com a gente também no Papo em Três Cores, e também conteúdos específicos aí, conteúdos mais gravados, mas conteúdos sobre política do São Paulo, ainda mais no ano que vem, com eleições, um pleito bem pesado aí para o ano que vem, conteúdo sobre finanças do São Paulo, sobre a história do São Paulo. Então a gente vai procurar ter um conteúdo bem completo sobre o tricolor, fora as notícias que aí vocês, claro, continuam acompanhando aqui com o Zanca. E o pós-jogo a gente não vai ter também, Kátia, porque aí o pós-jogo é contigo aqui também no Blog do São Paulo. Mas o canal Papo em Três Cores está chegando, né, Thiagão? Quer falar mais um pouco sobre o projeto aí? Não, pode terminar. Termine e eu complemento no final. O Thiago vai ser pai de gêmeos, então, né? Vai ter o João e vai ter o canal também. Sim. Já vou puxar aqui, Brunão. O seguinte, acho que é legal trazer, né? Primeiro, o agradecimento novamente ali para o Zanca pela oportunidade, para a Kátia ali que possibilitou a gente ganhar espaço. Eu puxei agora numa colinha, quanto tempo que eu sou inscrito no canal aqui, Blog de São Paulo, eu sou inscrito no canal tem 10 meses, né? Já entrei no grupo do WhatsApp, né? A gente se inscreve ali já para entrar na resenha, começar a saber as notícias ali com o Zanca. E aí o Zanca abriu a oportunidade de fazer uma live ali com os inscritos. Eu participei dessa primeira live, né, Zanca? Lá atrás, acho que foi em abril ou março, né? E a partir dali a gente vai conversando, a Kátia abriu a oportunidade para a gente fazer o pós-jogo, aí conheci o Bruno, tinha outros participantes ali, o Eric, o Rafa, e aí a gente fez o pré-jogo, e nasceu essa ideia, né, do São Paulo Blog Show, que o Brunão, de maneira assim primorosa, ele trouxe ali de entrevistas, e é legal a evolução, né? A gente começou com alguns entrevistados ali com um número de fãs, vamos dizer assim, menor, né? Assim, a gente foi crescendo até chegar ali, talvez tenha sido ali no auge de entrevistar o Arnaldo Ribeiro, entrevistar o Tirone, o André da Dragões, tiveram vários, eu não vou citar, senão vai faltar algum ali importante também, vou parar por aqui.
E a gente agora viu essa oportunidade de conseguir ampliar um pouquinho mais, né? Então, também como parceiros aqui do canal do Blog do São Paulo, o Zanca ali sempre estará convidado, a Kátia também, de participar ali dos nossos papos, seja como convidado, né? Ou como também um entrevistador, a gente vai sempre ali, assim que possível, chamar ali o pessoal para participar e também trazer, para não ser muito prolixo, essa oportunidade que o Zanca abre sempre, né? Ele permitiu com que a gente conseguisse ali ganhar esse terreno, mas ele sempre abre para outras possibilidades ali, seja escrever um texto ali para o blog, que já vários inscritos já contribuíram. Então, assim, gente, aproveitem a oportunidade, né? Lógico, sempre com muito respeito, né? Com muita educação, fazendo as coisas tranquilamente, né? Não sair xingando Deus e o mundo para querer dar opinião. A oportunidade, eu sei que o Zanca ele abre, e a gente é muito grato, viu, Zanca, por você ter concedido isso. E aí, não digo nem que é um filho que vai nascer, tá mais para um filho do blog do São Paulo, porque é uma ramificação da oportunidade que você trouxe para nós. Então, acaba sendo ali um filho, né? Quem sabe ali a gente conseguindo ganhar um número de inscritos bem relevante, bem importante, você vai falar, pô, cara, isso aqui nasceu daqui do Blog de São Paulo, nasceu da abertura que eu dei ali para os meninos criarem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. E Só para fechar, faltou a informação, né? Faltou o serviço. Quando que estreia o Papo em Três Coisas? A gente está num processo aqui um pouco complexo de estruturação, contratação de plataforma, enfim. O Zanca, a Kátia sabem bem como é que funciona isso, né? Tem que ter toda a estrutura para a gente poder estar no ar exatamente com a qualidade necessária, né? E aí, a gente está prevendo para o começo de fevereiro para entrar no ar. Mas aí, as próximas novidades a gente vai trazendo com o tempo, se o Zanca e a Kátia permitirem, a gente traz lá no grupo de membros também, quando tiver já mais confirmado a primeira entrevista, a estreia do canal, a mudança de arroba, por exemplo, no Instagram, porque aí a gente vai anunciando os próximos passos, mas está previsto ali para o começo de fevereiro, para o Papo em Três Cores estar no ar, com tudo, com conteúdos semanais, conteúdos sobre esses assuntos que eu trouxe, e as lives também, basicamente, no começo, duas lives específicas, uma de resenha entre os apresentadores e outra com os entrevistados especiais que a gente vai receber lá no Papo em Três Cores. Zanca, obrigado demais, cara. Significa muito pra gente, muito mesmo, o espaço que você deu, e a Kátia, o convite que me fez aí, como fez também pro Thiago, significa muito esse espaço que vocês deram pra gente. Tamo junto, assim, eu agradeço as palavras de vocês, mas mérito de vocês total. E para quem tá aí do lado de fora, tá falando assim, pô, que legal, não sei o quê. Gente, eu ainda fiquei empurrando eles aqui, eu não escondo nada, não. Eu fiquei empurrando, eu falei, eles estavam loucos para fazer autonomia, para chamar os caras, para fazer não sei o quê. Eu falei, gente, vai lá, faz a parada de vocês. É assim que funciona. E por quê? Porque a maioria sabe, nunca escondi, sempre falei isso com orgulho, inclusive. Eu comecei na SPNet. É um outro site, é um outro lugar, é um outro veículo, e isso faz parte, é absolutamente normal, isso faz parte da minha própria trajetória, de você poder fazer do seu jeito cada vez mais, de você desenvolver, porque bem ou mal sempre fica assim, Zanca, o que você acha? O que a gente faz, não faz, isso aqui? Não, gente, vocês têm que fazer do jeito de vocês, com a cara de vocês, com os passos de vocês. Cansa, dá trabalho, dá um pouco de medo, a gente não sabe se vai, demora às vezes, não funciona, mas vocês sempre vão ter um porto seguro, que é o Blog do São Paulo aqui com vocês, como vocês sempre tiveram. Então, isso não vai deixar de ter. Vocês sempre vão ter vão ter a Kátia, vocês sempre vão ter a plataforma para poder entrar o grupo, como vocês já têm. Então, isso vocês vão continuar tendo. Então, a pessoa fala assim, mas tomaram essa decisão assim. Não, fui eu mesmo que fiquei empurrando eles. Vai lá e abre um canal de vocês, segue a caminho de vocês sozinho. Porque eles estavam lá, vamos abrir um Instagram, vamos fazer isso aqui. Eu falei, cara, vai buscar a autonomia de vocês, faz vocês, segue em frente sozinho. E eu gosto sempre de falar isso, porque foi isso mesmo que rolou. A gente falou assim, eles abriram um canal, eu falei assim, vocês abriram um canal, agora vai em frente, agora vai embora. Acende aí o foguete e vai embora, porque é assim mesmo, faz parte da vida, faz parte do processo, eu também passei por isso. E a gente vai assim, no comecinho, a
a gente dá aquela derrapada, mas lembra, o Blog do São Paulo está sempre aqui dando a estrutura para vocês poderem estar participando, inclusive voltando em vídeos de membros, essas coisas todas, para vocês interagirem e poderem fazer essa interface com o Papo em Três Cores de vocês, que está aí junto com a galera. Quem estava perguntando, a galera que estava sempre acompanhando, já sabe onde encontrar vocês daqui para frente. O Thiago mandou aqui o endereço, vou até falar aqui o endereço pessoal, youtube.com, né, tranquilo. Ou você entra no YouTube normal e procura lá, @papo em três cores, e o 3 é numeral. Aí a gente vai ter mais tempo, para anunciar, vai ter mais tempo para fazer as coisas. Depois vocês deixam lá um textinho, bota no Instagram, a gente publica no blog também, dá aquela moral para vocês fazerem. Então temos novidades para o próximo ano. Conteúdo tem espaço para todo mundo, até porque eu começo super cedo ali na manhã, sobra o resto do dia todo para a galera estar ali assistindo o vídeo, vendo as coisas. A Catinha é sempre ali nos pós-jogos, né? E a Kátia também vai ter novidades em breve. A Kátia vai ter um novo formato, novas configurações aí. Depois ela vai apresentar para vocês também. A Kátia também está com planos legais aí de coisas bacanas. E assim, a gente vai mudando e vai tentando evoluir para crescer, né? Para a gente poder desenvolver. Eu também, há um ano atrás, nem imaginava que ia estar fazendo vídeo. Hoje a gente faz vídeo todo dia. Tem uma galera enorme que acompanha, serve de referência. Como vocês veem, até patrocinador vem. É assim mesmo, a trajetória é desse jeito. E olha que eu nunca, se não fosse meu filho me encher o saco, eu nunca ia imaginar que eu ia abrir câmera, ia ficar falando de São Paulo todo dia para a gente estar trocando essa ideia sempre aqui. Vamos torcer, E hoje então. já tem 27 mil inscritos, né, Zanca? Valeu a pena, hein? Então, tá, cresce devagarinho, né? É um crescimento devagar mesmo. O YouTube é uma plataforma que o crescimento é lento. O site nem se compara, assim, o site é um canhão absurdo. Mas o YouTube ele vai indo, mas o mais legal é que tem uma grande quantidade de pessoas que tá sempre ali todos os dias, toma café com a gente, vai fazendo essas coisas. Eu acho que o bacana é isso, porque é o que eu sempre falo, mais do que quantidade, o mais legal de tudo é a qualidade do que a gente está fazendo, é a qualidade das pessoas que a gente conhece, porque são amizades, às vezes, para a vida toda, como a Kátia também está comigo aqui, outras pessoas que vão fazendo, a gente vai rindo, vai fazendo as coisas. Então, eu acho legal isso, quando você entra, às vezes eu entro 5 da manhã, tem lá 200 pessoas falando bom dia, bom dia, bom dia, você fala, cara, que loucura isso, é um negócio insano. Você tá 5 horas da manhã, você tem uma galera dando um bom dia, trocando ideia, interagindo ali, inteiraço para ter papo com você, não importa a hora. Por isso que eu boto vídeo às vezes 5 da manhã, porque eu falei assim, boto 5 da manhã do Brasil, o pessoal tá lá, tá comentando, tá trocando ideia, já tá falando de São Paulo desde cedo, e aí depois tem aquela curva ascendente assim. Então vamos torcer agora para o São Paulo nesse domingo para ver se ele traz mais emoções para a gente. O nosso campeonato pode ser versão estendida, com Fluminense e Cruzeiro depois. A gente vai torcer para o Zubeldia de novo. É o que sobrou para a gente nesse final de ano, provavelmente, se a gente classificar para a Libertadores. E a gente ter fortes emoções na janela, com base aí, só para vocês saberem, assim, acabei de receber aqui agora, já me falaram que tem 15 demissões confirmadas no São Paulo, a gente estava falando de alguma coisa de 10, já tem 15 profissionais confirmados, já demitidos, para fechar o vídeo, acabei de receber isso aqui agora. Então, assim, é um número que tende a crescer mais ainda das mudanças que o São Paulo pretende fazer, e depois eu acho que o impacto maior vai ser com relação a atletas. A gente vai acompanhar todos os dias juntos. Se Deus quiser, domingão de manhã, estou aí para a gente falar de escalação, quem treinou, quem viajou e mais novidades dos bastidores ali do dia a dia do clube. E a partir de segunda-feira, prepare aí de verdade, porque vai ser uma chuva de informações, porque vai ter muita coisa rolando. E o pessoal já me falou assim, que a partir de segunda a gente vai abrir a porteira aí das mudanças e aí a coisa vai começar a fluir. E precisamos efetivamente. Meus amigos, 1 hora e pouquinho já de live. Foi muito bom, foi gostoso, foi rápido, foi tranquilo, foi dinâmico. É sempre bom quando é assim. Catinha, obrigado aí por mais uma vez estar com a gente, por estar falando aqui, para participar junto com os meninos. Sei que nem deu tempo de você falar muito com eles aí, mas acho que você vai querer dar uma mensagenzinha também do que eles falarem para você, para a gente poder fechar mais um videozinho. Não, só posso dizer, valeu, pessoal, pelo tempo aí que vocês estiveram
inseridos aí no canal do Zanca, estão com a gente lá no grupo, a gente vai estar lá debatendo, concordando, discordando, e eu só posso desejar muito sucesso para vocês, que vocês voem, né, aí dentro do objetivo que vocês têm aí como influenciadores, por que não, né? E, enfim, que seja um sucesso. Contem comigo porque vocês precisarem. E já deixo aqui também o convite. A gente deve mudar um pouquinho aí a coisa do pós-jogo, mas quando quiserem entrar para uma resenha, bater um papo de pós-jogo, é só me mandar uma mensagem. Kátia, eu queria participar hoje. E vocês vão ser sempre bem recebidos. E é isso. Muito sucesso para vocês. O Rafa não está aqui, né? Não conseguiu, não pôde participar, mas estendo para ele também. E é isso. Muito sucesso, meninos. Vamos que vão. Vai dar tudo certo. Obrigado. É isso, gente. Obrigado para vocês participarem também do vídeo. Bom sábado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E esse domingão de manhã estamos de volta, se Deus quiser. Tamo junto, fiquem com Deus. Vamos, São Paulo, e fomos!